Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos aprender a palavra, vamos conhecer, vamos nos fortificar na palavra. Meus amigos, meus irmãos, será que hoje em dia existem profetas? Porque volta e meia a gente ouve as pessoas dizer: olha, eu sou profeta de Deus, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Será que hoje em dia existe profeta? Para nós descobrirmos, né? Vamos para a palavra de Deus, vamos fazer um vídeo um pouquinho extenso, para não cansar muito, mas médio, né? Para nós aprendermos se existe profeta ou não. Primeiramente, nós devemos ir para o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nós vamos começar por aqui e vamos para outros textos para saber se existe profeta hoje, se existe profecia hoje para nós, né? Então diz assim a palavra no capítulo 13, versículo 8, 1 Coríntios: o amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Então aqui está dizendo que a profecia ia acabar, ia cessar. Meu Deus, quando que ia cessar as profecias, né? Quando que ia acabar? Porque acabando as profecias, não tem mais profeta. Vocês concordam que esse texto diz respeito a isso? Muito bem. Então vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 16. Capítulo 16. É o próprio Jesus que disse isso, né? Então vamos entender. Então já aprendemos aqui que as profecias iam cessar, as línguas iam desaparecer, não ia ter mais negócio de língua, e o conhecimento vai passar também. A palavra de Deus diz isso, né? Agora, nós vamos aqui para o livro de Lucas 16, diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Então, o próprio Jesus está dizendo que os profetas, eles foram até João. Isso significa que João foi o último profeta. Como que nós sabemos disso, que ele foi o último profeta? Quem foi João Batista, né? Então o próprio Cristo falou que a lei e os profetas duraram até João. Teve um período para ter os profetas. Né? Então nós vamos para o livro de Lucas para nós descobrirmos. Será que João, quem foi João? Qual foi o maior profeta? Né? A palavra de Deus fala qual foi o maior profeta, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 7, 28. Lucas 7, 28, fala quem foi o maior profeta. Então nós vamos fazer a leitura. Fazer a leitura da palavra, Lucas 7, 28. Né? Para nós entendermos aqui o contexto da palavra. Diz assim o próprio Jesus: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta, presta atenção, do que João Batista. Entenderam aqui? Então, o profeta maior de todos que houve, Isaías, Jeremias, todos os profetas da antiguidade, o maior de todos foi João Batista. Isso aqui foi o próprio Jesus que disse. Vou repetir. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, então todos os profetas nasceram de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Então, meus amigos, meus irmãos, quando apareceu um profeta, o profeta de Deus, o profeta das nações, profeta não sei o quê, tudo falso, né? Tudo falso. E no livro de Mateus 11, 13 também fala que, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Muito bem. Os profetas, eles tiveram o papel deles para o início também da igreja. Mas a igreja foi firmada sobre os apóstolos. Note que foi os apóstolos que lançaram os alicerces da igreja e os profetas
Interessante que os profetas veio primeiro, mas a palavra de Deus fala que a igreja é fundamentada sobre os apóstolos e os profetas. Quer dizer, houve uma etapa. Houve os profetas que profetizaram, até João, e depois, né, vieram os apóstolos. Apóstolos foram 12 que duraram também um período. Foram 12 apóstolos. E igual eu li aqui no livro de 1 Coríntios, né, capítulo 13, vamos voltar para lá de novo, novamente, para nós compreendermos melhor a leitura da palavra. E está falando que as línguas também iam desaparecer. Meus amigos, meus irmãos, se você estudar a história da igreja, chegou um certo tempo da igreja que não tinha mais língua, ninguém falava em língua. Até no final agora dos últimos tempos, que apareceu esse movimento novamente, que não era o movimento segundo as Escrituras. Então, os cristãos que ficaram milênio, eles não falavam em língua, desapareceu, como diz aqui, né? Eles desapareceram, as línguas desapareceram. E por que desapareceram, né? Então, vamos aqui, para o texto da palavra de novo. Está aqui. O amor nunca falha, versículo 8 do capítulo 13. Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, isso aqui era o dom de línguas e a profecia. Era uma parte, né? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que era em parte? Está falando aqui no versículo 8, né? Versículo 8, que é as profecias e as línguas, que era em parte. O que era o que veio perfeito? O que ficou perfeito, né? Eu vou explicar para vocês. Perfeito foi quando as escrituras foram escritas todinha. Completou as escrituras. A escritura é perfeita. Então, quando chegou as escrituras, que é o perfeito, né? Tá aqui, ó. Aqui, tá aqui. O que é... Mas quando vier o que é perfeito, versículo 10, então o que é em parte será aniquilado. Nós precisamos de mais profecia? Não, porque nós já temos as Escrituras. Você quer saber o futuro? Vai para as Escrituras. Quer saber o que vai acontecer com você? Vai para as Escrituras. Então, meus amigos, meus irmãos, esses movimentos que acontecem aí, tá fora da palavra de Deus. Porque já chegou o que é perfeito. O que é perfeito para nós? A palavra de Deus. Ela foi construída, ela foi edificada sobre os profetas e os apóstolos. Foram sendo escritas milhares de anos, foram sendo montado. Aí veio o perfeito, que é a palavra de Deus. Aqui o verbo totalmente escrito para nós. Esse é o perfeito, tá? Então, quando alguém falar, levantou um profeta não sei de onde. Você lembra, o último profeta foi João Batista. E a lei e as profecias profetizaram até João, né, a respeito do Messias. E depois disso aqui já está o resto para nós, o perfeito. Já tem todas as coisas que vai acontecer escrito aqui, está escrito. Tudo que vai acontecer já está escrito, então nós não necessitamos de profetas. Agora, na igreja ele colocou pastores, doutores, mestres, pessoas com dons específicos, né, de ensinar a palavra. Tem outros tipos de dons que a palavra de Deus fala, que eu não vou falar agora porque para não ficar muito longo o vídeo, né, mas eu estou dando só uma pincelada, que quando aparecer as línguas estranhas aí, ora, se você lê as línguas aqui, para que necessidade de falar em língua? A própria palavra fala que não edifica ninguém, só edifica quem está falando, e outra, tem que ter intérprete, se tiver intérprete. E se ele está ali do lado, ele sabe o que está falando, para que precisa ter intérprete? Por que não falam já o português correto, ou a língua nativa correta, em vez de ficar falando para dar aquele ar de espiritualidade, né, meus amigos? O que eu vejo é isso. Paulo falou assim, eu prefiro falar 2 palavrinhas na minha própria língua que milhares de línguas estranhas. Apóstolo, fala isso, só você lê a palavra. Mas para dar um ar que você é sobrenatural, precisa enrolar as línguas. Por isso que está aqui o texto que as línguas desaparecerão. Foi isso que a palavra de Deus falou. Então, no decorrer da igreja, dos milênios, quando a Bíblia estava finalizando, desapareceu. Aí surgiu no século XIX para o século XX, né, aquele movimento
que foi só falando em língua e não tinha pregação, não tinha nada. Que Deus possa te abençoar e abrir a sua mente, em nome de Jesus. Então você pega esses textos que eu li, examine ele com cuidado, né? Com cuidado, vai, examine ele, peça a Deus, para Deus abrir a tua mente. Se você estiver meio confuso, ó Deus, eu quero abrir a minha mente, eu não quero ser enganado, esses textos aqui que o irmão Zaqueu leu, está correto, eu vou de novo lá. Entenderam? Tem que fazer isso. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Em nome de Jesus, que você abra a tua mente.